Esse garoto é extremamente inteligente, e agora ele terá que usar suas habilidades para conseguir solucionar o misterioso desaparecimento do seu pai. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Artemis Fowl, O Mundo Secreto, um filme de ação e fantasia lançado em 2020, então partiu se inscrever e deixar o like, e agora bora pro vídeo. Esse garoto nem imagina como a vida dele vai mudar ao descobrir que as histórias do seu pai são reais. Começamos com vários repórteres em volta da mansão Fowl, porque saiu em toda a mídia que o Artemis Fowl pai era na verdade um ladrão de esculturas de grande apreço mundial, e não o colecionador, vendedor e conhecedor de todos os contos de fadas irlandeses que eles conheciam. E logo a polícia local prende um cara suspeito de ligação com os crimes e com o Artemis Fowl pai, levando ele para uma sede do MI6 em Londres, que ficava no meio do mar, visando começarem com o interrogatório o mais rápido possível. O policial já começa a festa ameaçando prender esse cara ali por um tempo, e o sujeito responde que quem o oficial queria de verdade era o peixe grande por trás de toda aquela história. Então o oficial fala algo sobre o relato de um pescador que mais parecia uma história de fantasia, e ao ouvir isso, o suspeito resolve abrir o bico, contando sobre o mundo de magia que conhecia. E o MI6 é o serviço de inteligência estrangeira do Reino Unido, encarregado principalmente da coleta e análise secreta de inteligência no exterior em apoio à segurança nacional do país. E todo esse filme se passa na Irlanda, um país estrangeiro. Primeiramente, nós descobrimos que esse cara preso é Mook Diggons, e ele é bem parecido com o personagem Hagrid de Harry Potter, além dele também ser o nosso contador de histórias, o cara que explica tudo sobre o mentor da operação, o Artemis Fowl filho. Então, quando ele fala, voltamos para alguns dias atrás, onde somos apresentados ao garoto de 12 anos, que é um gênio para sua idade, e deixava os professores loucos com toda sua irreverência e senso crítico. Por exemplo, um dia após chegar na escola depois de surfar um pouco na costa, o garoto Fowl teve um encontro com um educador. Lá esse cara jurava que estava sentado em uma relíquia de família comprada pelo seu avô, e datada do século XV ou XVI, tendo sido usada pelo próprio palácio de Buckingham. Em seguida, o cara fala sobre a inteligência do menino, que não deixava ele se entrosar com os demais, sempre se achando superior aos outros. E vemos que isso tinha um fundo de verdade, quando o senhor pede a Fowl um exemplo de pessoas que ele respeitava, e o menino só fala de gente morta, como o cientista Albert Einstein. E aí o educador decide falar da mãe falecida do jovem, e das ausências estranhas do pai dele, e isso deixa o rapaz bastante contrariado. Por isso, o Fowl resolve tirar uma onda com a cara do educador, ao dizer que na verdade, a cadeira era uma réplica do século XIX, chamando a atenção para o fato de alguns detalhes parecerem ter sido feitos à máquina, e não à mão. Isso faz o educador achar que o Fowl estava descontando sua raiva nele, falando sobre o fato do rapaz estar carregando o peso do nome do seu pai. Aí o garoto realmente fica bravo, respondendo que não era nada disso, e contando sobre aquelas reuniões estarem tirando ele do sério. Por isso, o Fowl se levanta e vai embora, deixando o educador irritado falando sozinho. Em casa, o jovem Fowl se encontra com seu pai, e aprende com ele sobre tudo referente à magia, desde as criaturas mágicas como fadas, anões e goblins, até os usos da mágica, e os poderes das criaturas. E o cara fala de tudo isso com tanta paixão, que fazia as pessoas acharem que o Fowl pai realmente acreditava em tudo aquilo. Um dia, o Fowl pai estava contando uma dessas histórias para o filho, quando ele anunciou que partiria mais uma vez, e o garoto Fowl não fica nada feliz com a notícia, pedindo para ir junto com ele. Mas o pai convence o garoto a ficar para trás, usando o argumento de que aquela era sua última missão. E então, o cara sai de casa com o seu terno e o seu helicóptero a caminho do seu belo iate para concluir tal missão. No outro dia, somos apresentados ao Domovoy Butler, um cara que usava uma lente azul bem chamativa. Mas assim como nos livros, aqui no filme os olhos dele são assim mesmo. Aliás, vocês sabiam que esse filme é baseado numa série de livros do mesmo nome? Pois é, eles são uma série escrita pelo Owen Colfer, um professor e autor irlandês, centrada no jovem gênio Artemis Fowl e suas aventuras pelo mundo, combinando elementos de fantasia e tecnologia. Mas continuando, o Butler passou 10 anos treinando artes marciais em Kyoto e 7 em Moscou lutando com armas, terminando ali como um guarda-costas e amigo da família, parecido com o Alfred do Batman, sendo considerado por muitos um mero mordomo, algo que não deixa ele nada feliz. Mas enfim, nesse dia especial, o garoto Fowl desperta e vai até a cozinha tomar seu café da manhã, descobrindo pelas notícias na televisão sobre o desaparecimento do seu amado pai e suas possíveis falcatruas roubando artefatos ao redor do mundo. Isso é claro que deixa o Fowl sem chão, e ele começa a correr pela mansão chamando pelo pai, sem acreditar naquilo tudo. E aí, é nessa hora em que o telefone começa a tocar, e o menino atende ignorando os avisos do Butler, para ele não fazer aquilo. Então, assim que o Fowl faz isso, uma mascarada misteriosa chamada de Opala Kaden responde de uma fortaleza gelada, dizendo que estava com o pai dele, e só soltaria o cara se o menino entregasse um artefato extremamente poderoso chamado Oculus. Aí a Opala até mesmo deixa o garoto Fowl trocar algumas palavras com o pai dele, para mostrar que estava falando sério sobre estar com ele, e desliga a chamada. Já o Butler fica desesperado para saber o que foi falado no telefone, resolvendo que tinha chegado a hora do rapaz saber todos os segredos do seu pai. Desse jeito, conhecemos a sala secreta do Fowl pai, onde ele mantinha guardadas várias relíquias que vinham sendo recolhidas há gerações, e segundo o homem, elas não podiam cair nas mãos erradas de jeito nenhum, ou causariam um grande estrago. Ali ainda estavam diversas anotações, mas o garoto Fowl sabia de alguma forma que o mais importante na sala era o diário do
seu pai. Por isso, o menino usou uma velha poesia que o homem contava para ele sempre antes de partir para uma missão, na esperança de que ela o ajudasse a achar o tal diário. E não me pergunte como ele fez isso. O Fawn apenas cantou a poesia e abriu algumas gavetas aleatórias. Talvez nos livros fique mais explicado, mas aqui no filme ficou bem vago. No caso, ele apenas encontra o tal diário com a mensagem no final dizendo que era hora de acreditar. Aí pulamos para a cidade do refúgio, onde fadas e outros seres mágicos viviam, e que estava localizada no centro da Terra. E é lá onde descobrimos mais sobre o Multi, com o fato dele ser um ladrãozinho meia boca que vivia sendo preso, se dizendo um anão gigante, apesar dos outros anões desprezarem a sua aparência avantajada. Dessa vez, o Multi tinha pego 400 anos de prisão no Pico do Uivo, a mais temida prisão dali, porque ele tinha invadido algum lugar usando um túnel, e como ele era um reincidente nesse tipo de crime, a pena acabou ficando um pouco longa. E lá também descobrimos o seu parentesco com o Capitão Holly Short, de quem o Multi tentava aproveitar roubando a carteira só para mostrar como podia, além de tentar usá-la para mexer os pauzinhos e reduzir a sua pena. Mas como ela não arruma nada, o Multi termina só roubando o aparelho de som dela, querendo ouvir um pouco de música na prisão. Tudo isso após o Hagrid, quer dizer, o Multi, arrumar uma discussão com alguns goblins que iriam para a mesma prisão que ele. E eu não sei se essa é a melhor forma de começar uma estadia bem longa na cadeia, irritando as pessoas que tomam conta do lugar. Mas em outro ponto da cidade, a Opala entra em uma cela e liberta o Briar Cudgeon, para que ele seja os seus olhos junto à comandante Raiz, pois a mascarada havia usado toda a sua influência fazendo os executores passarem por cima da chefona Leprechaun, uma espécie de polícia das fadas. Isso mostra como a Opala tinha muito poder entre as criaturas mágicas. Assim, o Briar se torna os olhos da vilã em meio às fadas, com o objetivo de não deixar nada atrapalhar a entrega dos óculos pelo garoto Fawn. E o cara chega bem na hora em que a comandante Raiz está falando sobre o artefato para a tropa dela. A mulher conta que o óculos desapareceu, deixando aquele mundo vulnerável ao ataque dos homens e aos inimigos da própria espécie, de forma que todos da organização Leprechaun deveriam ficar de olhos bem abertos, sob a pena de irem para o Pico do Uivo. Depois disso, a Capitã Short vai até a comandante fazer mais um pedido para ir até a Colina da Tara, visando tentar limpar o nome do pai, que aparentemente tinha feito algo considerado errado pelas fadas, mas é lógico que a comandante Raiz nega o pedido dela. Já no mundo dos homens, o Butler vai atrás da única pessoa capaz de lhe ajudar na missão de cuidar de uma mansão inteira, além de um menino de 12 anos, a sua sobrinha Juliet, porque ela também é uma especialista em armas assim como ele. E a garota começa a trabalhar imediatamente, enquanto o jovem Fawn não desgruda da tela dos seus computadores, porque aparentemente todas as informações que encontrou estavam codificadas. E tudo isso é fruto do trabalho do centauro gênio, o Fowley. No momento ele estava desesperado, porque um troll tinha fugido para o mundo humano, e o metade homem e metade cavalo não sabia como. E ainda por cima eles não tinham ninguém disponível para ir até a superfície e trazer o troll de volta. Por isso a comandante Raiz, se vendo sem saída, resolve mandar a Capitã Short até lá. E é claro que isso desagrada o Briar, desaprovando completamente o fato da filha de um traidor conduzir uma missão como aquela, além de mais uma vez ele deixar bem evidente para a comandante como contava com o apoio que tinha dos executores. E aqui é o sujo falando do mal lavado, né? Porque até pouco tempo atrás, o Briar estava preso e só foi solto porque fez um acordo embaixo dos panos. Já esses executores que eles tanto falam, deve ser uma classe de políticos bem importantes, por conta do Briar viver falando neles, e também do fato da comandante Raiz parecer estar abaixo desses seres. Mas a verdade é que eu não sei quem esses caras são, não fica bem explicado no filme. Talvez os produtores do longa tenham planejado falar mais sobre eles em uma sequência, que até agora não aconteceu, e eu nem sei se vai acontecer. Mas voltando ao filme, a Capitã Short é enviada ao mundo dos homens, ao mesmo tempo em que o Artemis manda o Butler ficar de tocaia na Colina da Tara, porque foi lá que uma fada apareceu para o seu pai. Desse jeito, a Capitã chega a um legítimo casamento irlandês, onde as pessoas se divertiam até que o Troll entra em cena, começando a destruir tudo e a jogar os convidados pelos ares. E aí, durante essa luta, uma garotinha tomando um sorvete fica ferida, e a Capitã resolve usar os seus poderes mágicos nela, mesmo com a comandante Raiz dizendo para a fada não fazer isso, mostrando como a Short é uma soldado bem rebelde. E então, vendo o caos tomar conta de tudo pelos monitores, a comandante Raiz manda que o Fowley use uma redoma do tempo em volta do casório, o qual a Capitã Short e mais algumas outras fadas que surgiram do nada usam para apagarem a memória dos presentes que viram o Troll, e depois elas vão embora. E eu me pergunto se eles tinham uma arma assim, por que não usaram antes? E se várias fadas estavam disponíveis para o serviço, por que mandaram inicialmente só a Capitã Short? Será que a comandante Raiz confiava tanto nela a ponto de achar que a fada sozinha controlaria a situação? Mas voltando ao filme, após tudo por ali estar controlado na medida do possível, com alguns convidados despertando e achando que aquele casamento era bastante estranho, a comandante ordena que as fadas retornem, mas a Short é claro que não obedece, e vai até a colina de Tara buscar uma forma de limpar o nome do seu pai. Só que lá o Butler estava de tocaia com o jovem Fawn, e após o cara errar o primeiro disparo de tranquilizante, ele acerta o segundo, levando ela a nocaute. No mundo das fadas, a comandante Raiz percebe essa jogada, e decide mobilizar as suas forças para resgatar a capitã, porque de jeito nenhum algo sobre a existência das criaturas mágicas podia vazar aos humanos. Na superfície, a Capitã Short está presa em uma cela na cozinha dos Fawns, enquanto o garoto se recorda de uma das conversas que teve com seu pai, sobre as fadas terem o poder de controlar a mente. E para combater isso, era
era necessário óculos reflexivos, os tais óculos escuros. Por isso, tanto ele quanto a Juliette só falam com a capitã usando óculos, e ela se surpreende com o tanto de conhecimento que Fall tinha do seu mundo, incluindo o fato de ele saber traduzir gnomês. Do lado de fora da mansão, as fadas se reúnem para atacar o lugar e resgatar a capitã, criando uma nova e mais forte redoma do tempo, usando uma espécie de OVNI, mas o Fall diz estar preparado para aquilo. O garoto então passa na cozinha para pegar os equipamentos e tirar uma onda com a fada presa, enquanto ela se desespera pela situação, falando que o plano dele não daria certo. É nessa hora que o Fowley dá o comando visando parar o tempo, e vemos o tal pescador que o policial tinha falado voando pelos ares do seu barco. Na mesma hora que a comandante Raiz ordena suas forças que ocupem a praia em frente à mansão, o Butler manda o jovem Fall vestir o seu terno e os dois saem da casa portando a arma da Capitã Short. Com ela, o rapaz e seu guarda-costas dão um grande prejuízo nas forças rivais, os obrigando a mandarem a comandante Raiz em pessoa para negociar. Já na Fortaleza Gelada, a mascarada se mostra bem ressentida pela forma como os humanos retratavam as fadas, sempre de modo a prejudicar a sua imagem, mas ela estava ali para reparar esse erro histórico. Voltando até a mansão Fall, o jovem senhor Dali permite a comandante Raiz a sua entrada na casa para negociar, pois ela era uma fada e necessitava de permissão para entrar. Mas nada deu muito certo, porque os dois não chegaram ao acordo. O jovem Fall disse para a fada que ela podia tentar resgatar a capitã e que ela tinha 15 minutos para entregar o óculos a ele, ou nada aconteceria enquanto o garoto ainda estivesse vivo. E a comandante debocha, dizendo que o X da questão era ele continuar respirando. Então ela vai embora, resolvendo apelar para sua última esperança, o Molt Jingons. E isso era exatamente o que o garoto gênio do Fall tinha planejado, pois ele sabia sobre as habilidades de ladrão do cara, e também sabia que sozinho nunca poderia pôr as mãos no óculos, mesmo ele estando escondido ali na mansão. Aí passamos para uma cela no Pico do Uivo, onde o Molt estava ouvindo uma música antiga estilo Peter Quill em Os Guardiões da Galáxia, quando ele começa uma nova discussão com o líder dos Goblins. Dessa vez ele zomba do figurão, mostrando o aparelho de músicas que tinha roubado, e é respondido com fogo, porque nesse universo a pele dos Goblins é resistente ao fogo. E o Molt sai dessa porque ele tem um pensamento rápido de usar os dedos para encher de chamas o cérebro do líder dos Goblins, queimando os polegares no processo. Aí, para a sorte dele, antes dos Goblins se levantarem, as fadas de Leprechaun surgem para levá-lo até a presença da comandante Raiz, deixando o cara respirando aliviado. Dentro da mansão, o Fall vai até a capitã conversar sobre o pai falecido dela, o Beechwood Short, descobrindo sobre ele ter roubado o Oculus para mantê-lo longe das mãos inescrupulosas. Mas o cara foi emboscado por um membro da sua própria espécie e é acusado de traição na colina de Tara. E esse tal de Beechwood Short sabia dos poderes destrutivos do Oculus, por isso ele fez tal coisa e entregou o artefato diretamente para o Fall pai. Então isso deu a certeza para o jovem Fall sobre a presença do Oculus ali. Ele só não sabia onde estava, nem como pegá-lo. Do lado de fora, o Molt chega e começa a negociar os termos da sua ajuda, bem na hora que o Fowley avisa a comandante sobre a redoma de tempo estar falhando, e ela pede que o Centauro faça de tudo para mantê-la ativa. Já o Molt demonstra querer acima de tudo ser reduzido ao tamanho normal de um anão, pedindo para a comandante usar nele um pouco da sua magia, mas fica combinado mesmo é que ele teria sua perna reduzida em troca de entrar na mansão e retirar de lá a Capitã Short. Então vemos como o cara realmente era um anão gigante, quando o Molt arregaça suas mangas e sai mastigando a terra, enquanto ela é expelida pelo seu traseiro. Assim ele abre o túnel até dentro da mansão, usando um dispositivo no olho, cortesia do Centauro Fowley, que permite aos membros da Leprechaun monitorarem todos os seus passos. Porém, nisso é capaz de controlar o ladrãozão, e ele não vai até a Capitã Short, indo direto para o cofre da casa. Tudo isso, o Molt conta para o policial do MI6, demonstrando ter um certo respeito pela genialidade do jovem Fall, pois era exatamente tudo isso que o garoto queria, e o anão gigante na verdade estava sendo manipulado por ele. No passado, enquanto o Molt está fazendo a sua mágica para abrir o cofre, o garoto está fazendo as pazes com a Capitã Short, após libertá-la e receber um soco dela para selar a paz. Assim, o anão gigante consegue abrir o cofre, revelando dentro dele o tal Oculus, deixando todos maravilhados com o objeto, e mesmo com a sua beleza e poder, o cara se recusa a tocar no artefato, deixando essa responsabilidade para o jovem Fall. No entanto, antes de pegá-lo, ele é alertado pela Capitã Short de que não deveria usá-lo, ou corria o risco de ser destruído. Mas o rapaz responde que apenas pretendia usar o artefato para trazer o pai de volta, alertando para o fato das fadas não saberem sobre o Oculus. Mas o Molt conta que elas já sabiam, graças à lente que ele usava em seu olho. Na Fortaleza Gelada, a Apollo dá a ordem para pegarem o Oculus, e o Briar resolve usar uma medida desesperada, removendo a comandante Raiz do controle daquela missão, em nome dos executores. Ao mesmo tempo, o Centauro Fowley avisa mais uma vez sobre a redoma temporal estar falhando. Dessa vez, ela leva uma fada com ela, dando a desculpa perfeita para o Briar apresentar a
sua arma secreta, o Troll de antes. Dessa vez com um buster de uma porção de urtigas e sucos de vespas, algo que o deixava ainda mais irritado e com mais força. Logo, o Troll é atirado para dentro da mansão Fall, como se fosse um ariete de cerco, aqueles troncos usados para quebrar um portão, e isso é claro que não deixa ele nada feliz. E para piorar ainda mais a situação dos defensores da mansão Fall, o Briar ordena que retira toda a magia da casa, usando a desculpa de que o pai da Capitã Short usou a magia para lutar contra os seus iguais. Isso deixa a moça completamente impossibilitada de usar o total das suas forças. E para a situação dela ficar ainda pior, a fada termina presa no lustre da sala, enquanto o Butler tenta distrair o Troll, e a criatura sai destruindo tudo que vê pela frente. E o garoto Fawn fica por aí de um lado para o outro, com a arma da Capitã gritando inutilmente. Nessa confusão, o Aculus termina caindo, e o Multi resolve pegá-lo, porque agora era a hora de pegar o artefato, mas não antes, né? Mas enfim, depois disso ele decide ajudar a Capitã Short a sair do lustre, porém o ladrãozão não tem muito sucesso nisso, resolvendo se atirar para cima do Troll por algum motivo. Só que isso também não dá muito certo, e o Multi termina sendo jogado em uma escada, e lá ele decide que o melhor a fazer é engolir o Aculus. Em seguida o Troll fica possesso, começando a perseguir a Juliette, e tanto o Fall quanto o Butler tentam distraí-lo, enquanto a Capitã Short continuava presa, mas mesmo assim ela tentava se manter na batalha, dando impulso no lustre e atingindo o Troll. Isso dá tempo para todos fugirem, enquanto o jovem Fall pula na luminária, conseguindo libertar a fada de lá, antes do Troll se atirar no local e ficar preso ali. No entanto, o peso do ser é demais para o lustre, e a criatura cai em cima do garoto Fall. Por sorte, o Butler percebe o que ia acontecer antes do tempo, e se joga no caminho para tirar o jovem mestre dali, acabando por ele ser atingido. Do lado de fora, vemos a redoma do tempo entrando em colapso, e carregando mais uma das fadas, enquanto na mansão, em uma cena tocante, já que a Capitã Short ainda estava sem seus poderes, e não podia fazer nada para salvá-lo, o guarda-costas bate as botas, ao som da poesia que o Fall pai contava para o filho. E é engraçado como o Fall teve tempo para tirar o Butler da outra sala até um lugar afastado, mas a sobrinha dele, a Juliette, nem aparece nessa cena. Já lá fora, coincidentemente, um capitão leal à comandante Raiz faz com que liberem a magia dentro da casa, dando a Capitã Short a chance de trazer o Butler de volta para a alegria do jovem Fall. E aí a única preocupação do guarda-costas é em saber se chorou nos seus instantes finais. Após isso, o Butler se recompõe, e a Juliette aparece do nada, enquanto as fadas de Leprechaun batem em retirada por conta da redoma do tempo estar entrando em colapso. É então que o Multi revela aos outros sobre ter engolido o Aculus, mas o Fall não se desespera, pois tinha um plano para isso, ao mesmo tempo em que a Capitã Short ignora mais uma ordem da comandante Raiz, e voa em direção ao pescador, mesmo com a sua superior mandando ela esquecer o humano e se salvar. E bom, não é a primeira vez que ela ignora a comandante, né? E pra vocês terem uma noção de como ela é rebelde, logo depois de salvar o pescador, a garota se recusa a sair dali ignorando o novo pedido da comandante Raiz. Nessa hora, o perigo da redoma do tempo acaba, e aí do nada o Aculus aparece nas mãos do jovem Fall. Sim, do nada, porque o filme não mostra como o artefato chegou até ali, só mostra em posse do garoto, e ele se recusa a usar o seu poder, porque a capitã tinha alertado sobre o fato de um humano ser destruído, caso ele tente libertar a força do Aculus. Então a Capitã Short entra na mansão novamente, fazendo um acordo com o jovem Fall. Ela libertaria o poder do artefato para trazer de volta o pai dele em troca da posse do Aculus. Desse jeito, os dois se tornam amigos e se apressam para ativar o tal poder escondido no artefato, enquanto que na prisão sob a neve, o Artemis Fall pai é informado pela Opala sobre o genial filho dele ter fracassado na missão, e por isso o cara pagaria as consequências. Aí ela começa a transfigurar o Fall pai, ao mesmo tempo em que a Capitã Short começa um ritual com o Aculus, e no fim dos processos, uma onda de choque atinge os dois lugares, e o jovem Fall sai pela mansão chamando pelo pai, encontrando o cara no escritório secreto, e ficando bem feliz com isso. Por outro lado, a mascarada fica bastante irritada com essa fuga bem debaixo do seu nariz. De volta à mansão, o jovem Fall apresenta ao seu pai a Capitã Short, dizendo que a fada é a filha do Beechwood Short, um amigo de longa data do Fall pai, que tinha perdido a vida na tentativa de livrar o Aculus de cair em mãos erradas, sendo que na visão do humano, o fada era um verdadeiro herói. Depois disso, o Fall pai ainda entrega para a Capitã Short uma lista com os nomes de diversas criaturas mágicas, que ele mesmo não sabia ler e pronunciar, mas que eram cúmplices a tal Opala, e era por eles que o cara estava procurando. Em seguida, o Fall pai dá um abraço no guarda-costas chorão, e a Capitã Short se despede do novo amigo que fez, retornando assim para o seu mundo, levando o Aculus com ela. Lá descobrimos sobre a comandante Raiz de alguma forma ter voltado para o comando da Leprechaun, e sobre o dever dela de proteger o Aculus de cair nas mãos do mal, uma vez que agora ela sabia quem eram os verdadeiros inimigos. E aqui a fada não deixa muito claro se ela descobriu sobre o Briar, e se colocou o cara para correr ou não. A única coisa que a comandante fala é para a capitã manter esse seu estilo rebelde. Depois ela fala para a jovem que aquele mundo não era perfeito, mas era o que elas tinham, e por isso as fadas eram obrigadas a defendê-lo das forças do mal. Aí antes de dispensar a jovem capitã, a comandante pede para a garota investigar a fundo os nomes da lista do seu pai, surpreendendo ela, já que a Short não esperava por isso, mas ela fica feliz pela confiança. Depois dessa conversa, a Capitã Short vai para a sala de comando,
comando, onde é recepcionada como uma heroína por todos, inclusive pelo centauro gênio do Fawley. Já na superfície, voltamos ao ponto de início do filme, onde vários repórteres estão nas portas da mansão Fall, e o jovem senhor da casa avisa ao seu pai que já havia despachado alguém para apaziguar a mídia. Em seguida, o garoto Fall liga para Opala, contando vantagens sobre a mascarada, por ter frustrado todos os planos maquiavélicos dela, e avisando sobre agora, ele, o novo gênio do crime, estar atrás da vilã. E isso é claro que não deixa a Opala nada feliz, falando a respeito do tipo de mundo que o Fall agora se encontrava. No entanto, ele nem liga para isso, e sai da mansão junto com seu pai em seus ternos, e entram no helicóptero para continuar a missão. Longe dali, na prisão do MI6, o policial não estava nem um pouco convencido pela história do Multi. Por isso, o anão gigante mostra suas orelhas pontudas, e pede para o homem não ficar com nojo. Depois, ele tira da boca um grande rastreador, com o qual o helicóptero dos Fall pode prever a sua localização e resgatá-lo. E antes de partir, o Multi ainda oferece um acordo ao policial, deixar os Falls em paz e garantir assim o seu sono, sabendo que do lado de fora, teria gente para cuidar dos problemas do mundo das fadas para eles. E alguém aí sabe dizer quando é que o Multi passou para o lado dos Falls? Eu sei que ele é facilmente comprado e essas coisas, mas em nenhum momento é mostrado isso acontecendo no filme. Nesse caso aqui, ele simplesmente resolve ajudar o garoto, e tinha sido por esse motivo que o jovem Fall armou para o Multi ser preso e contar a sua história. E tudo isso o ladrão conta admirado sobre como essas coisas saíram da cabeça genial do menino Fall, mostrando de novo a sua admiração por ele. E talvez seja por isso que o anão gigante passou para o lado do rapaz, por conta da sua admiração por ele, só não foi mostrado quando. A questão é que nada que o jovem Fall fez é tão genial assim. Aliás, nada do que o filme fez pareceu digno de um gênio, mas enfim. E encerramos com todo mundo voando em direção ao pôr do sol. Fala galera, como vocês agiriam no lugar do jovem Fall? Me contem nos comentários. E se vocês quiserem ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.